bem-vindos, amigos de Aruanda. Estamos aqui hoje, então, para mais uma gravação do podcast A Voz de Aruanda, do projeto Aruanda, da Universidade Fevale, né? Estou aqui, então, hoje com a Ana Cláudia. Oi, gente, tudo bem? Nossa aluna do curso de nutrição, está se formando agora. Thaíse. Oi, gente, tudo bom? Do curso de gastronomia. E hoje, num dia muito especial, num dia que a gente esperou por muito tempo, Márcio Chagas. Essa figura aí que a gente estava aguardando algum, Márcio. Não tem ideia de quanto o povo aí tá te esperando aí. É verdade. Fico feliz pelo convite. Com certeza que vai ser uma troca bem importante entre todos. Que legal. Márcio, o podcast A Voz de Aruanda, ele foi criado com o intuito de dar voz a personalidades negras, pessoas que representem, né, a negritude. E tu é um cara aí que, né, tá aí em todas as ações, né, relativas a racismo, igualdade social. E a gente esperava muito por ti aqui hoje, né? Tu pode ver aí que o público aí de fora que está te aguardando não é pequeno, né? Então, todos os participantes do projeto, né, estão aqui hoje por tua causa. Aqui, nesse projeto, a gente não tem um roteiro, a gente segue a linha que o convidado nos dá, mas o que a gente sempre pergunta para o nosso convidado é como começou? A família, a história, de onde é que tu veio, até depois a gente chegar aí onde tu está hoje, ou por onde tu passou, pela arbitragem, pela política, tua família, tua vida, né? Enfim, teus filhos. Como é que foi lá no início? Onde é que foi? Como é que surge Márcio Chagas? Bom, na realidade a base é o que nos fortalece, né? Então eu sou, de certa forma, super grato e tive a sorte, né, que é muito difícil no nosso país ter uma família estruturada, né? Porque a gente sabe que, em virtude das mazelas históricas, principalmente do período da escravização, e esses 135 anos ainda, eles têm uma marca muito forte, né, relacionada à negritude, mas eu consegui ter uma base de estrutura familiar muito forte que me fortaleceu ao longo, desde a minha infância, a fase da adolescência, início de fase adulta, até essa fase adulta que eu me encontro hoje, para eu ter essa militância muito forte, né? A questão racial na minha casa nunca foi romantizada, ela sempre foi debatida, e isso é um ponto que me fortaleceu bastante, né? Os meus pais sempre cobraram, tanto de mim como dos meus irmãos, para que a gente tivesse... Quantos irmãos são, Márcio? Nós somos 4 irmãos, né? Eu perdi uma irmã um tempo atrás, então eu tenho um irmão mais velho, que é o Marcel, que é um policial civil, tem eu, que sou professor de educação física, formado na Unicinos, aqui perto. Ai, que bacana. Tenho um irmão mais novo, que é enfermeiro, que se formou na Unilassalle em 2008. E um dos desafios dos meus pais sempre foi isso, né? Nós somos uma família preta em que todos irão se graduar, e todos se graduaram. Que bacana. Meu pai é engenheiro civil do DAER, minha mãe professora do Estado, professora de português. Então, o que foge um pouco desse contexto também de estrutura familiar preta no Brasil, né? Sim. Porque a gente vinha conversando, inclusive no carro, dessa longa caminhada até aqui, né, do percentual de negros que tem esse curso superior no nosso país. E ele é muito pouco ainda. Né? Para um país que tem uma representatividade de autodeclaração de 56%, né, a gente não chega a ter 4% de pessoas pretas com ensino superior no país. Absurdo. É algo que destoa demais de uma narrativa que vem de uma ideia de uma democracia racial. E a gente sabe que não existe isso. Infelizmente, quem sabe um dia aconteça. Mas ainda a gente luta para que essa história modifique. E um espaço como esse, né, onde a gente possa dialogar entre os nossos, proporciona com que isso aconteça. Né? Porque quem está nos ouvindo, ou daqui a pouco vai ouvir mais adiante, ele vai começar a perceber, pô, esses caras estão fazendo uma diferença, porque eles estão trazendo à tona um assunto que até então é negligenciado e é, de certa forma, mascarado. Porque quando a gente toca no assunto do racismo, a gente sabe que a gente vai estar abrindo algumas feridas que não Sempre. querem ser abertas. Sempre. Né? Eles querem que sempre esteja velada, né? Ali no cantinho guardado na gaveta. Não é interessante para o sistema quando tenham pretos conscientes e que abordem essa temática com conhecimento. Né? Não é a esmo que a gente vai jogar determinados assuntos. A gente está aqui porque realmente
tem uma trajetória de dificuldades, assim como tem brancos também que tem trajetórias de dificuldades, mas a gente tem um outro impasse que ele é muito vivo para nós, que é a questão da pele, a questão racial, o impeditivo de avançar em vários espaços. Tá? Muitas vezes a gente tem a mesma capacidade, a mesma competência, mas a gente barra, né, numa subjetividade que a gente sabe o porquê que acontece. Aquilo que a gente vinha comentando, né? Daquela coisa oculta e que não tem como provar que tu tá sendo excluído de um processo, mas tu tá já à margem, né? Mas onde é que tu te criou, Márcio? Porto Alegre? Vamos lá então. Eu sou natural de Porto Alegre, né? Nascido, criado, como meu falecido pai gostava de dizer, né? Me criei nas imediações ali do bairro, no bairro Azenha específico, na Marcílio Dias. Daí a veia gremista. Eu sabia que havia esse assunto. Então me criei ali naquelas imediações, mas eu fui atleta do Inter num determinado Sério? momento. Eu fiz judô, né? Por quê? Quando meu pai decide, junto com a minha mãe, de colocar eu e os meus irmãos num colégio particular, que era o Nossa Senhora de Lourdes, um colégio pequeno, de bairro, na rua Marcílio Dias, o meu pai temia que algumas situações de violências pudessem acontecer comigo, com meus irmãos. Então ele colocou eu e o meu irmão mais velho para a gente fazer judô. A gente iniciou fazendo no SET, no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, que fica ali na Érico Veríssimo e na Saldanha Marinho, que inclusive a banda da Saldanha se origina dali. Sim, sim. Né? E a gente começa a fazer judô em 1984. Mas nem por um esporte, mas por uma questão de autodefesa. Nossa Né? Senhora. De autodefesa. E a gente teve que usar em determinados momentos. Então começa a questão esportiva a partir... Nem era de uma escolha, né? Porque se fosse por escolher, eu queria jogar futebol desde criança, porque eu acho que é o sonho de toda criança brasileira. Nesse meio tempo eu começo a jogar também futebol de salão, que o meu pai, na década de 70 e 80, foi dirigente do Grêmio Futebol Porto Alegrense no futebol de salão. Então eu vi clássicos, né, que aconteciam no ginásio do Rosário, no Gigantinho, no ginásio do Teresópolis, né, que tinham equipes competitivas e um futebol de salão muito forte em Porto Alegre. Tinha Grêmio, Inter, Teresópolis, Lindóia, Nonoai, várias equipes, e tinha um campeonato metropolitano muito forte e também o estadual. Mas cresci nesse ambiente, né, ali no bairro Azenha. No segundo grau, eu estudei no IPA como aluno bolsista, né? Já não jogava mais futebol de salão e nem fazia judô, já jogava basquete, que foi a modalidade pela qual eu joguei um bom tempo e me oportunizou a questão da educação como um aluno bolsista. E eu sou muito grato a isso, porque eu pude estudar num colégio de qualidade, né? Mesmo com todos os percalços, dificuldades que se tinha ali por uma questão financeira e ético-racial também. Né? Porque ser um aluno bolsista dentro de um espaço, muitas vezes as escolas não estão preparadas o suficiente, porque não é só dar a bolsa, tem a manutenção daquele aluno dentro daquele espaço. Né? Tem material, como é que ele chega lá? Tem livros, tem passagem, tem alimentação. Então tem todo um esforço que a família também tem que disponibilizar e muitas vezes ela não tem um recurso e criavam uma certa animosidade ali naquele contexto, porque eu estudava num colégio de classe média alta, padrão A. Né? Muitas vezes eu ia subindo a lomba para ir para o colégio, meus colegas passavam de carro buzinando, não ofereciam carona, mas mexiam, né? Não vai te atrasar, hein? Né? Mas não ofereciam a carona também. Mas foram anos importantes. E depois eu ingresso na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, aqui da Unicinos, como aluno bolsista também, por jogar basquete, num convênio que tinha a Sojipa com a Unicinos. Então, a minha fase de escolarização e também a fase de graduação, ela toda foi a partir da bolsa de estudo. Né? Foi uma questão de oportunidade que eu tive. Não foi porque eu era melhor ou pior do que alguém, mas foi uma oportunidade, que é o que hoje a gente briga tanto, principalmente nas questões das políticas afirmativas das cotas, que é uma das poucas possibilidades que a gente vai ter de buscar e ter um equilíbrio nos espaços, principalmente de trabalho. Márcio, até eu vou ter que falar um pouco sobre isso, porque eu me identifiquei muito com o que tu está falando, e isso que, enfim, a minha jornada iniciou pelo esporte, né? Eu sempre joguei handebol, assim, desde os meus 10 anos de idade, e aí eu ingressei numa escola particular, Colégio Santa Catarina, ganhei bolsa,
um colégio de freiras, enfim, onde consegui ter todo o auxílio e fazer o meu ensino fundamental e médio. E aí vim para a Universidade Fevale também como bolsa, né, bolsista do esporte aqui da universidade. E aí, antes, né, de conseguir ingressar para a universidade, eu tentei outros meios, como cotas, eu tentei, enfim, o próprio ProUni eu não conseguiria me classificar porque era bolsa 50%. Mas, mesmo sendo 50%, ainda existia toda uma organização de uma família onde acreditava na educação e fazia de tudo para conseguir me manter dentro de uma escola particular, né? E hoje, aqui dentro da universidade, não faço mais parte do time de handebol, consegui bolsas em outras coisas, também fui me envolvendo em outras coisas, mas o que me dói muito é que eu não consigo hoje incentivar, por exemplo, as minhas primas a estarem numa escola particular, conseguirem bolsa através do esporte, porque elas vão ter essa barreira que eu tive de não conseguir ingressar daqui a pouco numa universidade, que eu conseguisse bolsa 100%, então que eu conseguisse utilizar esse benefício por ter o esporte. E, tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Porque parece que anula uma estrutura de uma família que acredita no ensino e que faz de tudo para, não, vamos tentar se reconstruir, a gente vai tentar se apertar ali, se apertar aqui, mas a gente vai te manter numa educação boa e de qualidade, né? Eu sou filha de professora, então, enfim, e te manter numa universidade onde também vai te dar meios ajus para que tu consiga ter uma boa formação, né? E aí, quando tu fala isso, me remete a um pouco dessas questões, assim, o quanto é complicado. Tu recebe bolsa, mas tá, tu vai receber uma bolsa 50%, não vai ser 100%, e depois como é que tu vai justificar pro governo que tu realmente é uma pessoa negra e que tinha o direito daqui a pouco a ter esse 50%, mas que... Tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É que é uma escadinha... Exato, que é difícil. É complicado e difícil. E até eu também me identifico, porque eu também vim de uma família, assim, que a minha avó paterna, por parte de pai, ela era uma pessoa analfabeta e ela conseguiu formar quatro filhos na universidade. 3 pedagogas e uma serviço social. E assim, meu pai também, ele foi para seguir carreira militar, né? Ele foi policial militar até se aposentar. Então, assim, ver o esforço que tem desde lá de trás para hoje eu estar aqui na universidade, que os meus pais, graças a Deus, conseguem pagar, né? Exato. E a gente tá dando esse valor pra gente estar aqui nesse espaço hoje. Exato. Mas até tocando nesse assunto, né? As trajetórias são bem parecidas porque uma das pouquíssimas oportunidades que os nossos pais tinham na década de 70, 80, né? Após saírem do ginásio, que era o antigo segundo grau, Ginásio. era em se inserir nesse contexto de como funcionários públicos. Né? Então, era uma estrutura de base para que as pessoas negras conseguissem... Cara, eu sou funcionário público. Né? Daqui ninguém me tira. Né? Eu entrei aqui a partir de um... que hoje é tão rechaçado. Sim. É verdade. Né? O funcionalismo público, como se as pessoas que trabalhassem como funcionários públicos fossem exatamente aquele modelo que... Normalmente as pessoas gostam de dizer que são põe um casaquinho lá, cai fora. Mas eu vejo isso muito porque como sempre foi uma das pouquíssimas possibilidades das pessoas negras se inserirem no mercado de trabalho, é uma maneira também de rechaçar essas pessoas. Porque o funcionário público a gente sabe que era uma estrutura familiar onde, por mais dificuldade que tivesse, as pessoas tinham lá no final do mês aquela rentabilidade certa e podiam se organizar de alguma maneira de impulsionar os seus filhos e famílias para irem em espaços onde eles não tinham alcançado. Tinha crédito, né? Tinha um crédito. Tinha um crédito por ter um salário fixo ali, né? Tanto é que até a minha mãe também é funcionária pública aposentada, né? Os meus 2 pais. Então, é uma coisa que... Foi por conta disso que hoje a gente está aqui, né? E pra ser bem sincero, eu nem sei se aqui na universidade tem lei de cotas. Eu não sei, nunca me aprofundei Eu também, quando eu fiz porque eu fiz o vestibular, e eu não vi nada sobre as questões de cotas. Porque a gente tem só o ProUni, né? E aí o ProUni a gente precisa
ter estudado numa escola Eu não Pública, consigo. né? numa escola pública, e aí entra isso que a gente está discutindo, que daí como é que tu vai comprovar, tenho 50% de bolsa, ou enfim, estudei numa escola particular, como é que eu vou comprovar que de fato eu necessito, né? E, enfim, a gente cai nessas Sim. questões de temos uma estrutura familiar de uma família negra que te dá as condições para que tu esteja num lugar que vai te amparar, mas daí tu chega em alguns ambientes que tu precisa do amparo e tu não tem, né? Tipo, É o velho exemplo que eu sempre digo, né? A pista, para nós, ela não tem só 400 metros. Ela sempre tem algum obstáculo. Algumas que- barreiras É que verdade. mais do aumenta, que do... É né? verdade. De repente, era para preencher esses 400 metros em um minuto e pouco. Para nós, ele vai ser preenchido em 5. Aí só, mas por quê? Porque vai aparecer vaca, fumaça, buraco. É verdade. Tudo no caminho para impedir que a gente chegue naquele É lugar. verdade, é verdade. Márcio, olha só, tá? Fomos ali até a tua entrada na universidade e curso de Educação física, onde entra a arbitragem. Né? Um cara que chegou aí, a árbitro, apitou brasileiro, gauchão, apitou fora do país também, não sei. Não cheguei a apitar fora do país, né? Tive a experiência de apitar um Grenal. O único Grenal fora do país foi eu que apitei em Grenal Ribeira. fora do país? Foi em Ribeira, sim. em 2011. Mas a arbitragem, ela entra na metade da universidade. Quando eu estou na metade do curso de Educação Física, eu ainda tinha um sonho de jogar basquete, mas eu já estava começando a deixar esse sonho de lado. O basquete já tinha me ajudado bastante e não adiantava mais insistir ali com o basquete. Então eu comecei a buscar estratégias de, o que eu vou fazer daqui 2 anos e meio quando eu me formar? Né? Eu vou trabalhar com basquete, mas o basquete não dá uma rentabilidade que eu quero para mim. Né? Eu vou fazer um concurso público, também pode ser, mas eu quero trabalhar com alguma coisa que me motive. Né? E a arbitragem de futebol foi aquilo que eu me interessei naquele momento. Eu tinha alguns amigos que eram colegas de educação física, não da universidade, mas de outras universidades, que já estavam fazendo, já apitavam, inclusive. Me informei com eles como é que se desenrolava essa carreira. Me interessei, fiz o curso em 1999 na cidade de Santa Maria, né? E atuei de 99 até 2014. Mas veio naquela perspectiva que eu te falei lá do início, né? Sempre gostei de futebol, sempre frequentei estádios de futebol, nunca fui torcedor fanático de vestir camiseta, de ir para estádio para brigar, né? Eu gostava de chegar tanto no Olímpico como no Beira-Rio, tá? meu saquinho de amendoim, sentava na arquibancada para assistir a partida, independente do resultado, voltava, não me metia em confusão, nunca me metia em absolutamente nada, gostava do ambiente. E a única maneira que eu me via pertencente era através da arbitragem. E ali começou uma trajetória. Em 99 até 2014, assim que eu fiz o curso, eu comecei a trabalhar em muitas categorias de base, né? Jogos amadores, jogos municipais, jogos de empresas. Aqui na região, eu trabalhei muito em Dois Irmãos, aqui em Voti, Lindolfo Collor, Morro Reuter. Então, legal. conheço toda a região aqui, Sim. que é a Rota Romântica, né? Sim. E o Vale Germânico agora. Vale Germânico. Então, também. Sapiranga, Parobé, tem bastante aqui pela região, conheço quase todos os campos que tem aqui pela região. E foi o que me deu base também para eu chegar depois no profissional, né? Em 2004, que foi o meu primeiro campeonato gaúcho da primeira divisão. Eu trabalhei em 10 competições, que foi 2004 a 2014. Fui eleito melhor em 5 delas, fui indicado entre os 3 melhores em 8 delas, só fiquei de fora em 2. Então foi uma trajetória, para mim, vencedora. Né? Mas Pensando em todas as Sim, dificuldades que sim, apareciam, foi uma trajetória vencedora. Cheguei aspirante à FIFA, não cheguei no quadro internacional, mas cheguei quase lá. E para mim foi a maior conquista, porque até ali eu sabia que eu poderia ir pela minha capacidade. Depois dali já entrava uma outra questão de articulações, e eu não era um cara articulado politicamente que eu digo, não com políticos diretos, mas politicamente com dirigentes que pudessem facilitar o meu acesso para chegar sim. nesse tão sonhado quadro da FIFA. Mas eu não me sinto nem um pouco frustrado. Eu acho que para mim cheguei aonde eu poderia chegar pelas minhas pernas sem dever perna para ninguém. Mas a gente sabe que, ao mesmo tempo, tu acabou abandonando a Sim. arbitragem e a gente sabe alguns motivos, né? E
A gente queria ouvir isso. A gente queria ouvir. Esse é um espaço que a gente quer ouvir isso. Bom, a gente sempre, quando aborda as nossas trajetórias, automaticamente a gente tem que lembrar de alguns episódios de superação, né? E, infelizmente, para a negritude, assim como algumas pessoas também têm dificuldades, mas para nós as coisas elas parecem que são mais dificultosas ainda. Não é uma aprovação quase que constante de se tem capacidade ou não de estar ocupando aquele espaço. E dentro da arbitragem, eu comecei a observar uma situação que eu não tinha noção, que era essa questão da competitividade e uma questão racial muito forte também de racismo, né? O racismo ele está muito inserido dentro do contexto do futebol, né? Então, quando eu apito pela primeira vez o Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão em 2004 e sou indicado a árbitro revelação junto com o Leandro Voaden e o Fabrício Corrêa, que acaba vencendo aquele ano, mas só por ter sido indicado para mim já tinha sido uma vitória, ali eu percebi e passei pelo meu primeiro episódio de racismo, não dentro do campo, mas da estrutura, Federação Gaúcha de Futebol. Porque eu fui indicado, né, gerou uma certa surpresa ali dos dirigentes e da própria comissão de arbitragem. Essa indicação é de quem, Márcio? Essa indicação foi da imprensa. Ah, da imprensa. Né? E aí um membro da comissão de arbitragem, José Mocelin, um ex-árbitro de futebol, me convidou para ir até a casa dele para a gente fazer um plano de carreira, porque ele vislumbrava, segundo o convite dele, uma possibilidade de eu chegar no quadro internacional da FIFA. E ele queria fazer um plano de carreira comigo. E eu fui até a casa dele, né? Pô, o cara tá me vendo um potencial, então eu vou lá buscar essas informações para me fortalecer e, posteriormente, lutar por essa chegada na FIFA. Cheguei na casa dele, fui bem recebido, fui para uma sala onde era perto de uma sacada, assim, ele me deu um papel e caneta e pediu para eu ir fazendo algumas anotações, que era o plano de carreira. E eu comecei a anotar tudo que ele estava me dizendo. Vai anotando. Quando eu preenchi o lado da folha, ele recolheu essa folha da mesa, começou a ler e disse o seguinte: pô, a letra é tua mesmo. Nós estávamos em dúvidas lá na comissão de arbitragem se alguém te ajudava a preencher a súmula, porque é uma letra muito bonita e um português muito bom. E eu olhei para ele assim: como assim, cara? Não, porque é uma letra desenhada, uma letra bonita, um português. Como eu assim? falei para ele assim: olha só, eu de 6 em 6, eu dou até a risada hoje, eu de 6 em 6 meses, eu te entrego uma série de documentos, assim como os meus outros colegas. E nessa série de documentos que eu te entrego, ali tem que eu sou formado, pós-graduado, eu trabalho no município de Esteio, que era concursado, eu trabalhava no Colégio La Salle Santo Antônio, trabalhava no Grêmio Náutico União, além da arbitragem. E tu acha que eu não tenho capacidade intelectual de redigir uma súmula? Meu Deus do céu. Aí, não é o que tu tá pensando. Não é isso. Aí eu Sempre disse, a mesma eu sei o conversa. que vocês estão pensando. Eu sei o que vocês estão pensando. Mas dali, quando eu saio da casa dele, eu fiquei imaginando que além de ser bom dentro do campo, eu tinha que ser muito melhor fora. Porque eu estava como se fosse num Big Brother, o tempo inteiro sendo vigiado. Isso que eu já era formado e alguns colegas que ocupavam a mesma função que ele, que eu, e estavam em destaque, não tinham nenhum ensino fundamental. E não havia essa cobrança. Porque, segundo eles, era direito adquirido. Porque como os caras já estavam há mais tempo, então não havia necessidade dessa cobrança como estava sendo comigo. Então ali eu comecei a perceber algumas situações, né? Esse foi o primeiro episódio, assim, de forma velada, meio mascarado, mas que eu entendi e sabia o porquê que estava passando por aquilo ali. Depois aconteceu mais 2 episódios, o em Caxias do Sul, que a gente conversou bastante sobre a cidade de Caxias do Sul, mas não foi com moradores e torcedores de Caxias do Sul, foi com um treinador de uma equipe do Encantado, Danilo Miora, irmão do Casimiro Miora, um ex-jogador de futebol. Depois em Porto Alegre com o goleiro do Cruzeiro, que não foi preso porque era véspera de eleição de 2006. Eu lembro disso. Acabou sendo, a gente foi para a delegacia, mas ele acabou sendo liberado porque tem uma cláusula que não prende ninguém às vésperas de eleição. E daí de 2006 a 2014, todos os jogos que eu ia apitar na Serra Gaúcha,
Caxias, Bento, Farroupilha, Carlos Barbosa, Garibaldi, Veranópolis, eu já não aquecia mais no campo para evitar os xingamentos racistas. Né? Porque era um negócio pesado, mas pesado mesmo. E por mais que eu relatasse em súmula, caía no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Gaúcha de Futebol e os caras sempre negligenciavam. Sempre relatava. Sempre relatava tudo. Só que não foi suficiente, porque em 2002, no dia 5 de março, quando eu fui apitar Esportivo de Bento Gonçalves e Veranópolis, né, botei o meu carro num estacionamento de acesso único e exclusivo de dirigentes e funcionários e da arbitragem, né? Aqueci no vestiário sozinho, meus colegas brancos puderam aquecer no campo tranquilamente, mas eu fui alvo dos xingamentos antes de começar o jogo, no final do primeiro tempo, antes de começar o segundo tempo e no final da partida. Só que daí eu pensei, bom, parou, né? Acabou o jogo, a equipe ganhou, não teve lance polêmico, não teve nada, não teve expulsão, não teve pênalti, não teve nada. Vou sair daqui, vou voltar para casa numa boa. Quando eu abro a porta do vestiário, eu me deparo com o meu carro com as portas amassadas a pontapés, cascas de banana no capô do veículo, e quando eu vou dar a partida do carro, meu carro engasga e, num terceiro momento, caem 2 bananas do cano de escapamento. Para mim, ali foi a gota d'água. Né? Porque eu faço a denúncia publicamente no dia posterior, no dia 6 de março. O presidente da Federação Gaúcha daquela época, que era o Francisco Novelento, me liga, né, para me cobrar o porquê que eu não havia comunicado ele antes ou conversado com ele antes de fazer a denúncia. Eu disse que era uma questão individual. Okay. E ele disse que não, que eu estava expondo o Estado, a competição, o clube e o amigo dele, que era o presidente do esportivo. E aí eu questionei, tá, e como é que eu fico nessa história? Bom, vocês estão acostumados com isso. Se o problema é o teu carro, eu pago o teu carro, mas tu tá fazendo uma tempestade num copo d'água. Tu sabe que a tua carreira vai acabar, né? E eu disse, não tem problema. Daqui eu não recuo e vou levar essa história até o final. E levei a história até o final. Na esfera civil, na esfera criminal, o processo foi arquivado por falta de provas, porque o clube não quis entregar as pessoas que estavam envolvidas. E na esfera civil eu ganhei a ação, o que me deixou rico. 15 mil reais foi o que o juiz bateu o martelo para sentenciar o Esportivo de Bento Gonçalves. Então ali, aos 37 anos, quando aconteceu o fato, né, em 2014, eu resolvi encerrar a minha carreira. Por quê? Porque quando eu vou para o Tribunal da Justiça Desportiva da Federação Gaúcha... 2014. Quando eu vou para o tribunal e o advogado de defesa do esportivo tem a audácia de dizer dentro do tribunal que chamar um negro de macaco não é ofensivo porque eles estão acostumados, e ainda faz uma analogia. Eu me lembro até hoje da frase dele. Chamar negro de macaco não é ofensivo, eles estão acostumados. Agora, se deparar com o veículo com as portas amassadas a pontapés, isso sim é doloroso para um homem, conforme a propaganda dos postos Ipiranga, porque brasileiro é apaixonado por carros. Ele usou essa analogia. Fez essa analogia. No que ele termina de falar isso, eu me levantei e eu ia quebrar a cara dele. Eu me levantei para dar um soco na cara dele. Eu estava com um amigo meu que é aqui de Novo Hamburgo, Carlos Eduardo Scheid, que jogou basquete comigo na Unicinos. Ele me segura e diz, cara, não faz, porque é tudo que eles estão querendo fazer contigo é desestabilizar emocionalmente para tu ser agressivo. Vamos embora que isso aqui não é sério. E ali eu fui embora, apitei, isso era quinta-feira, foi uma quinta-feira, no domingo eu apitei o Grenal, que foi a última partida profissional que eu apitei, que foi o Grenal em Caxias do Sul, que o Inter acabou sendo campeão gaúcho, ganhou de 4-1, e ali eu encerrei a minha carreira, porque prevaleceu o velho ditado, os incomodados que se retirem. E o único incomodado ali na situação era eu. E para as pessoas que estão... Né? E não deveria. E para as pessoas que estão ouvindo, assistindo, eu gosto sempre de dizer isso. Desde 2014, eu sou visto como uma persona não grata. Então, eu sou proibido de entrar na Federação Gaúcha de Futebol porque eu denunciei um clube filiado à federação e eles foram partidários ao clube racista e não foram partidários à pessoa que prestava um serviço para eles, que era eu. Nossa Senhora, então, assim, o racismo, mais uma vez, venceu. Na realidade, o racismo ele é um crime perfeito, né? Como o professor Kabengele Munanga fala, ele é um crime perfeito porque quem denuncia acaba se tornando um vilão e quem comete acaba sendo a vítima. Há uma inversão no crime.
Perfeito. Márcio, o que eu ia te perguntar, assim, apesar de tu ter comentado sobre essa história, eu sou uma colorada fanática, então te ver pessoalmente e lembrar de te assistir, tá sempre arbitrando, pra mim é fantástico, assim. O meu tio, ele era árbitro de futebol, não sei se tu vai daqui a pouco lembrar dele, Clodoaldo. Claro, Clodoaldo Oliveira, uma Isso referência aí, na década aí. de 80. Isso Cheguei aí. a trabalhar com ele algumas vezes. Isso. Inclusive, agora eu não sabia que tu era sobrinha dele. Quando aconteceu uma agressão com ele em Caxias do Sul, em 2000, eu estava junto com ele. Nós tínhamos ido a Carlos Barbosa. Chegando em Carlos Barbosa, ele foi para Caxias, eu fiquei em Carlos Barbosa. E aí, no término daquela rodada, nós soubemos que ele tinha sido agredido, né? Tinham chutado ele no chão. Teve uma fratura na costela que perfurou o pulmão. Sim. Ele ficou internado, acho que quase um mês por lá. E o cara parece que foi absolvido, o agressor dele. Meu Deus do Né? céu. Eu até não sei como é que foi o desfecho, mas eu sabia que tinham feito de tudo para absolver quem tinha agredido ele por lá. Era isso que eu queria comentar contigo. Ele nunca foi a fundo comigo sobre essa história, mas eu já sabia que tinha acontecido episódios de racismo com o meu tio. E é muito delicado, né, fazer essa exposição, assim, falar sobre isso, porque dói pra gente e a gente te escutando. Nossa, minha vontade era de estar lá e, né? E socar mesmo. É que a Exato. maior parte das pessoas ficam quietas, né? E o Márcio é o cara que resolveu não ficar, entendeu? Exatamente. Resolvi não ficar porque foi bom vocês lembrarem disso, assim, porque qual seria a reação mais natural depois de eu me deparar com aquele cenário? Eu voltar no vestiário e quebrar o vestiário. Mas se eu fizesse isso, eu ia dar toda a razão para os caras e dizer assim, porra, esse negão é desequilibrado, raivoso, violento, né? E uma coisa que o meu falecido pai sempre dizia assim, que era uma analogia, inclusive com um filme do Spike Lee, né? Faça a coisa certa, mas não haja por impulso. Porque eu poderia. Pô, imagina, quem é que me... Pô, tô com raiva, tô brabo, volto no vestiário, quebro a geladeira, quebro o chuveiro, quebro tudo lá dentro. Tinha todo direito. Né? Mas não fiz, porque ali agindo com inteligência era tudo que eles não imaginavam que eu fosse fazer. Né? Fazer um relato, fazer um texto, encaminhar para a imprensa e fazer a denúncia. E ir para o enfrentamento. Porque não tinha... Eu estava com toda a razão do que tinha acontecido. Se eu fizesse qualquer coisa que modificasse, eu daria toda a munição para eles virem contra mim. E eles tentaram no primeiro momento. Tanto que quando eu faço a denúncia no dia 6, não só a denúncia, eu vou na delegacia para prestar a ocorrência, eles fazem uma denúncia minha de calúnia e difamação, tentando correr na frente para minimizar ou menosprezar a minha denúncia. Dizendo que eu estaria querendo me promover a partir daquela denúncia. Aí eu fico pensando assim, pô, cara, Não. eu tô perdendo muito mais porque eu tô me expondo aqui, eu vou querer me promover através de uma dor, só se eu fosse um psicopata, né? Eu acordei hoje, e eu me lembro que era uma quarta-feira de carnaval, eu tava em Gramado com a minha falecida esposa, o meu filho que tinha 11 meses, a gente tomou café, a gente foi pro Lago Negro, fizemos umas fotos, vim para Porto Alegre, era um dia de um amistoso, Brasil e África do Sul, se eu não me engano. Eu não me lembro, era um amistoso. Cheguei em Porto Alegre, abasteci o meu carro, me preparei, fui pro jogo para fazer um jogo que eu sabia que era um jogo clássico ali, que eles dizem que é o clássico, não sei se é da Polenta, o clássico do Radit, porque eles têm o nome dos clássicos deles ali, porque eram os dois times da Serra, o Esportivo e o Veranópolis, para fazer o melhor trabalho possível. Eu não acordei com você, hoje eu vou criar um fato novo, eu vou inventar que os caras botaram banana no meu carro, amassaram meu carro, me xingaram, porque eu quero aparecer. Quem é que vai, na cabeça de quem passa um Quem é negócio que desse? passa assim, eu quero meus 15 minutos de fama. Por conta disso. Por favor. Ai, gente do céu. E é uma coisa que é recorrente, né? A gente vê todo dia, né? Isso acontecendo. Ai, que coisa pouca. Fazendo, ai, racismo. Ai, agora tudo é racismo agora, né? Tudo é essa mimizenta, é essa nova geração que não se cala. Tá tudo é frescura, né? E não é. É uma questão muito mais aprofundada. Com certeza. E aí o Márcio deixa a arbitragem, Deixa a arbitragem. vai pro jornalismo e aí acabou. Não vai ter mais racismo. Antes fosse. Não vai ter mais. Né? Aí que ele aumenta mais ainda, porque é um espaço
que é um espaço que tem tão poucos que tu fica sendo o alvo mais frequente ainda, né? Mas eu gosto de deixar, assim, super transparente uma situação. Eu trabalhei na RBS, eu saio da arbitragem e vou para a RBS, tá? No dia 5 de maio de 2014, eu sou apresentado na RBS, no Jornal do Almoço, saio do Jornal do Almoço, vou para sala de redação, saio do sala de redação, vou no RBS Notícias, eu passo o dia inteiro sendo apresentado em todos os programas da rede. Quando termina o dia, eu me lembro até hoje, eu me sento com o gerente que tinha me contratado, que era o César Freitas, e digo para ele, cara, muito obrigado pela oportunidade que tu tá me dando, mas eu quero deixar uma coisa bem clara contigo. Eu venho para cá, mas eu continuo sendo preto. Eu não vou mudar. Não, que isso? Porque é o seguinte, porque daqui a pouco, se tu quiser uma narrativa de tentar apaziguar determinadas situações, tu contratou o cara errado. Eu não vou mudar. Não, fica à vontade. Tá? E aí, fica à vontade para mim, eu tô à vontade. Então, várias situações de racismo aconteciam durante as transmissões, e geralmente pelas redes sociais, né? Eu tinha e tive que abrir conta tanto em Twitter, como em Facebook, como em Instagram, porque era uma outra maneira, e hoje é uma maneira de comunicação além do espaço da televisão. Só que ali era um espaço meio que de terra sem lei, né? Uma terra sem lei. Terra sem lei. Tanto que o meu Twitter, eu abandonei ele durante uma transmissão de um jogo do Juventude e Inter, que o árbitro deu um pênalti que não foi, que o jogador do Internacional pulou e a bola acaba batendo aqui na costela dele. Estava com o braço erguido, mas a bola bateu na costela dele, não bateu no braço. O árbitro deu o pênalti, manteve a decisão. Eu falei que não tinha sido pênalti, e não foi pênalti. Tanto é que todas as emissoras e todos os comentaristas das outras emissoras também comentaram que não tinha sido pênalti. Mas a enxurrada de mensagens que eu recebi ali pelo direct... Só por tu afirmar na hora. Por eu afirmar que não tinha sido, mas se eu mostrasse pra vocês iam se apavorar, assim. Né? Tinha que ter posto a banana, era no teu... Meu Deus. Ao invés de ter posto no teu carro. Meu Deus do céu. Tinham que te matar. E tipo assim, nossa, e na época eu já tinha meus filhos. O Miguel tava com 4 anos, a Joana com recém-nascida. Sabemos onde é que teus filhos estudam, nós vamos matar teus filhos, Gente, nego filha da puta. Isso nego lá isso. na rede social. Na rede social. E na rua. Na rua eles nunca tiveram coragem, porque é que nem vocês, quando eu cheguei aqui, né? Quando eles me olham pessoalmente, os caras meio que dão uma recada. Ah, não. Mas eu não me enfio muito nessa aí, porque desde que inventaram a pólvora, tem valente. Então, eu não me escondo nessa. Mas, pessoalmente, foram raros os momentos que alguém teve coragem. Ou tinha alguma arquibancada, ali uma tela protegendo, mas, assim, no tete-a-tete, nunca tiveram coragem de vir. Porque sempre foram... Na realidade, todo racista é covarde, né? É verdade. Eu ia comentar isso. Nossa. O racismo é um ato de covardia. E o racista é covarde. Porque quando ele se manifesta e ele é denunciado, ele sempre diz, não foi isso, tu Não me foi o que eu entendeu mal. quis dizer. Né? Ele não assume o que ele faz. É aquilo que nós estávamos conversando, né? Sobre o racismo oculto. Esse é o pior. Porque esse é eu fico sem E é sempre defesa. uma retratação assim, ai, desculpa, não foi o que eu quis dizer, não era isso. Descontextualizaram. Né? Ai, Exato. botaram minhas palavras de forma errada, no momento errado. E daí tá tudo bem contigo, que fez... Que cometeu o que crime. cometeu o crime, e a E a pessoa pessoa- assim ali, e a vítima... Nossa senhora, tu tava fazendo uma frescura, né? Que feio isso. É isso. Culpabiliza uma pessoa, né? Sim. Exato. Márcio, tu acabou comentando, né, no meio da tua fala, né, teve uma passagem, perdeu a esposa, né, cedo, né, e acabou, na nossa conversa que a gente teve primeiramente, tu escreveu para mim, eu sou pai solo, e eu disse, me identifico contigo, porque eu também acabei criando o meu último filho sozinho, né, a mãe dele faleceu. Como é que foi isso, Márcio? Como é que tá sendo, como é que foi essa criação solo? É uma mudança na tua vida? Tá sendo um desafio bem... Tá sendo. Eles estão hoje com... Hoje eles estão na casa da avó materna. Não, eu digo a idade. Hoje o Miguel tem 10, a Joana tem 5. Faz 6 na semana que vem.
Mas quando a Aline faleceu, o Miguel tinha 8, a Joana tinha 3. E foi um processo bem doloroso, e está sendo ainda, porque recém fez 2 anos do falecimento da minha esposa, e criar filho sozinho é difícil. Mas ao mesmo tempo eu fico lembrando assim, pô, várias mulheres pretas fazem isso né, direto. Então, óbvio e não vira notícia, né? Não vira notícia. Então, é desafiador, né? Eu tenho que ter um cuidado muito maior, porque eles são pequenos, né? E eu tô aprendendo muito com eles. Né? Tá sendo uma troca, eu acho que muito mais válida para mim do que para eles, porque... A gente é obrigado a se aproximar mais, né? Eu estava comentando com o Márcio isso, né? Que a diferença é que chega num momento, comigo aconteceu isso, né? Em que tu não sabe mais se tu diz sim ou não, porque às vezes quem diz o sim é a mãe, quem diz não é o pai, e tu é os dois, e como é que faz, né? E tu te culpa às vezes, será que eu fiz certo ou não? Bastante. Isso é um dilema constante. Porque quando tem alguém para dividir, principalmente quando a gente nega alguma coisa, né? Sim, o negar. Ou impõe alguma determinada situação assim de limites. Né? Pá, fui demais, fui na dosagem, ver a reação, daqui a pouco ele ficou meio, principalmente com o guri que é mais velho, né, assim, mais velho, tem 10 anos, uma criança, mas tu percebe a reação, aí tu vai lá e faz dá um afeto, né. Tenta amenizar. Tenta amenizar. E para o homem preto, específico, que tem essa... Tem que fazer esse personagem sempre do cara que suporta tudo, né? Que eu sou forte, eu vou levar adiante. Eu acho que ele entra num contexto muito mais afetivo de se autoconhecer, porque as mulheres, elas automaticamente têm esse negócio do coração grande, de ser mais entendedoras. Isso que eu ia comentar, porque a mulher é como se a gente tivesse sido criada para ter essa maternidade. A gente já parece que a gente já nasce com essa coisa, né, junto da gente. E o homem não. É toda aquela coisa de tu vai ter que aflorar de alguma forma, né, essa paternidade, né? Então, o que tem acontecido bastante é isso, né? Algumas situações que normalmente eu iria explodir, tem que dar uma... Respira. Calma, porque senão eles vão ter essa lembrança posterior também. Né? Pô, meu pai só gritava, meu pai era ríspido, meu pai não era carinhoso. E não é. E hoje o que eles precisam é, assim como eu também preciso, é desse carinho, é dessa troca, é desse afeto. Então tá sendo um aprendizado para todo mundo ali. Mas que não é fácil, não. Que legal. É bem complicado tocar uma criação assim sozinho. Eu tenho uma pergunta por favor. Bem rápida. Quero te perguntar, e a militância, a política? Então, era isso que eu ia dizer. Agora o assunto, o nosso último assunto. Não, o último assunto vamos pra tinha que política, ser né? Temos como fugir dela, né? Porque, na verdade, eu acho que é um pouco inevitável, né? Acho que nós, como pessoas pretas, a gente acaba, de alguma forma... Não que isso seja necessário, né? Assim como a pauta, quando a gente fala sobre o racismo, a gente sempre ser nós que estamos falando sobre isso. Mas a gente sempre é levado também a essa militância, a se posicionar, a ter um entendimento do contexto, né? E aí, quando eu te vi, principalmente ali com a bancada negra, agora com a Laura Cito, enfim, me despertou ainda mais o interesse de continuar acompanhando o teu trabalho, né? E aí eu queria entender como é que isso surgiu. Claro, o jornalismo também está interligado com tudo isso, mas como é que hoje essa caminhada vai, né, se andando juntas aí? Então, se puder falar um pouquinho sobre isso. Bom, na realidade, a gente vai conversando no carro e eu falei pro professor ainda que nós, por incrível que pareça, a gente já nasce politizado. E nasce politizado porque todos aqui ouviram dos seus pais, sai bem vestido, leva o documento e não corre na rua. Não corre na rua. A gente ouviu isso de muitos convidados aqui. Não corre na rua. E isso é um início de politização, porque a gente começa a entender que os nossos corpos, eles são peças vulneráveis para o Estado. E se a gente não se politizar, e aí eu não estou falando de questões partidárias, né? Mas se a gente não se politizar assim, o mais rápido possível,
a gente vira uma peça descartável do sistema muito, muito rápido. Muito rápido. Nós, nessa mesa, nós somos sobreviventes de um sistema que não nos quer aqui. Porque as políticas afirmativas, elas vêm nessa proposta, assim, de buscar uma equidade, mas, ao mesmo tempo, as políticas em si, elas nunca visaram a negritude para que a gente conseguisse chegar nos espaços. E hoje eu penso que a única maneira da gente modificar esse cenário tão catastrófico para a negritude é através da política, né? Então, a construção de movimentos, a construção de lideranças, a construção de militâncias e pessoas jovens que estão cada vez mais conscientes e entendendo que aquela história que foi passada para mim, que foi passada para a minha geração, né, dos 45, 50, 55, que aquela história que foi passada lá no nosso período de escolarização, ela foi uma mentira. Né? Então, hoje a gente tem que fazer um movimento de cobrar com que a Lei 10.639 seja aplicada nas escolas, que as crianças aprendam o quanto foi importante a cultura africana na construção desse país, que nós somos afrodescendentes e a gente mantém, de alguma maneira, também a cultura que foi arrancada do continente africano, porque ela não veio, né, num navio da CVC. Não foi de boa. Não foi de boa, mas o quanto ela foi importante nessa construção inteira do país, do Brasil, não só do Rio Grande do Sul, mas do contexto geral. Então, a militância, ela meio que, para quem quer ser consciente, ela vai fazer parte do contexto. Perfeito. E só que ela é um negócio que, ao mesmo tempo, também ela é meio viciante, né? Porque tu tá o tempo inteiro buscando informação. E todo o tempo tu busca alguma informação nova que, tipo assim, pá, eu não sabia disso. E que nem tu estava falando da lei, né? Isso foi uma coisa que eu acabei descobrindo depois que eu entrei no Aruanda. Eu entrei em 2021. 2021. Que, tipo, é uma lei que existe desde 2003 e que até hoje, gente do céu, eu até parei uma hora, logo quando eu entrei na Aruanda, eu ainda tinha meus livros de história da escola. Eu fui pesquisar, fui ler os livros e por isso que eu sempre chego com a frase, poxa, gente, era meia página, era uma página meia que falava só. E tem essa lei desde 2003 e, tipo, me formei no ensino médio em 2018 e nada é tratado ainda. Então, assim, uma coisa aqui que... a gente tem uma coisa também bem... Enfim, eu e a Thaís, a gente, né, no Vale Germânico, estudamos Vale aqui, Germânico. né, onde nós, pessoas negras, ainda somos poucas pessoas que residimos aqui, nesse Vale Germânico. Então, o quanto mais a gente consegue estar próximos. E esse encontro aqui do Aruanda também... É um aquilombamento, Exato. né? Exatamente. Mas o quanto isso aqui é importante para nós e o quanto essa questão de, às vezes, eu falo por mim, eu já fui diversas vezes para Porto Alegre para conseguir estar mais próxima e não ficar sendo sugada, sabe, por coisas que não faz mais sentido. E tu já não sentiu né? um preconceito quando a gente fala assim, que, tipo, por exemplo, eu sou de Campo Bom, a gente ia pra Porto Alegre, é daquela cidade daqueles alemães. É isso. Sabe? Como é que consegue viver lá? É isso. Ei, Márcio, mas hoje tu é um assessor parlamentar. Isso, hoje eu trabalho mas qual é o foco? O foco é já pensando na campanha para vereador do ano que vem, né? Então já estou numa pré-campanha, né, para concorrer em Porto Alegre. Porto Alegre teve um fato histórico em 2020, que foi o surgimento, né, de uma bancada negra, que para mim é meio que... Ela é importante, mas ela não precisava ter um rótulo. Sim, o né? rótulo às vezes eu acho que não é necessário. contribui. Mas a ideia é uma reedição de bancada com aumento de outros participantes negros ocupando esse espaço na prefeitura, na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre e automaticamente pensando em políticas públicas que potencializem e façam com que esse movimento comece a buscar essa equidade que a gente tanto fala em termos de representatividade. O Brasil é um país que tem uma autodeclaração de 56%. Parece que no último censo aumentou mais 10%. Tu imagina, país que... Vamos botar lá que tenha 60% de pessoas pretas, pardas, eu não sei o que é pardo para mim é papel, mas tudo bem. Né? Pessoas pretas e pardas autodeclaradas. E onde é que estão essas pessoas que não estão ocupando os espaços no legislativo, no judiciário, no executivo? Então, a gente
está assim, pedindo, né, que haja essa busca e essa equidade nesses espaços, até para que a gente consiga modificar determinadas leis, como foi modificada esse ano, né? A equiparação da lei do racismo, em que equipara a injúria racial ao racismo como um crime. Mas o racismo ainda ele é considerado um crime perfeito, porque nos 35 anos, constando na Constituição de 1988, ele é o único crime que nunca prendeu ninguém no país. Meu Deus. E é um país que a gente sabe que ele é racista. Mas ele nunca prende ninguém porque sempre é injúria. E a injúria é paga com pedido... É um crime menor e é pago com pedido de desculpas, uma retratação pública, uma cesta básica, um trabalho comunitário e morre na casca. Márcio, tu é só mais um dos convidados que a gente chega assim no final e diz... Que Tem que ter a parte 2. Tem que fazer o parte 2, parte 3. Ia até sacanear aqui, eu ia subir uma placa mais 8. Precisamos, cara, e faremos assim. Eu, pessoalmente, queria te agradecer demais, assim, pela tua disponibilidade de vir aqui com a gente aqui hoje, de passar 2 horas na BR para chegar aqui comigo aqui. Mas foi um momento ímpar, assim, pude conversar muito com o Márcio. E te agradecer em nome do projeto. O Projeto Aruanda é isso aqui que tu viu. São essas pessoas negras que a gente está encontrando na universidade, elas estão vindo para cá, elas estão nos procurando. E isso está ficando muito legal. E pessoas como tu, com certeza, vão fazer com que isso fique mais potencializado. Então, agradecer de coração. Ana... E Márcio, até complementando o que o prof disse, né? O Mark B foi o nosso último entrevistado e eu falei isso e vou reforçar. É muito bom a gente conseguir trazer as pessoas que a gente assiste na televisão e admira de certa forma e perceber que essas pessoas negras são acessíveis, né? E que de alguma forma a gente consegue trocar. Então, te agradecer por todo esse momento, por toda essa troca. Eu tenho certeza que, assim como eu, nossa, diversas vezes fiquei arrepiada com o que tu, né, tava falando pra gente. Os nossos ouvintes, as pessoas que a gente vai compartilhar esse podcast também vão ficar e vão, enfim, se mobilizar para que, como o próprio nome do podcast já fala, né? A voz de Aruanda, que essa voz possa ecoar, que a gente consiga continuar fazendo o nosso trabalho e, enfim, se aquilombando. E é isso, te agradecer de coração, assim, foi incrível. Muito obrigada mesmo. Thaís? Eu também. Eu quero agradecer muito por poder estar aqui hoje. Foi a primeira, né, que gritou assim, eu quero. É que tinha do Mark B, daí do Mark B eu sabia que eu não ia conseguir, daí eu falei assim, não, eu tava na aula com o professor, né, e eu falei assim, o Edmilson me colocou não, já eu postei durante a aula. Márcio vem. Eu vou. Ele já me colocou, ele botou assim, eu não tô sabendo, não. Mas eu diria o seguinte, não é dar voz, é nos escutarem. Voz a gente tem, só não querem nos ouvir. Perfeito. Nossa. Eu acho que encerramos aqui, né, essa frase aí. É isso. Né? Então, obrigado aí pela tua vinda, Márcio, sem explicação aí. E a gente volta, então. Né? Isso aí. Queremos agradecer por hoje aí. Tá, pessoal? Isso, gente. E que teremos parte 2. Teremos certo, parte 2. Pode contar comigo. Teremos certo, parte 2. Pessoal, Muito obrigada, gente. Tchau. Tchau.